Quando é a hora certa de ir embora? Quando desistir nos ajuda a crescer? Ninguém quer ser visto como alguém covarde. Geralmente queremos ficar onde estamos, segurando firme e lutando pelo que temos, aguentando, esperando até que algo mude ou que as coisas melhorem. Por exemplo, não queremos desistir. Por isso insistimos e continuamos no emprego, trabalhando mesmo que o ambiente seja tóxico e nos deixe sem energia. Seguimos nos comprometendo, fazendo dívidas, sem planejamento, dependendo cada vez mais desse trabalho. Ou então, continuamos cercados por amizades que nos fazem mal, mesmo quando essas pessoas não respeitam nossos limites. Mas às vezes, podemos nos perguntar se vale a pena continuar assim. Se vale ou não a pena continuar na situação em que estamos. Em alguns casos, a melhor coisa a fazer é ir embora e ser honesto e sincero com você mesmo. Se afastar pode ser um jeito de se libertar, mesmo que algumas pessoas possam ver isso como uma fraqueza ou desistência. Mas como saber quando é esse momento? A decisão de ir embora parece fácil, mas é bastante complexa, porque algumas vezes somos travados por nossos medos e apegos. No fundo, a grande questão é: isso está me fazendo bem ou é hora de seguir em frente? Parece uma pergunta simples e fácil, mas em muitos momentos se torna difícil responder. Este vídeo explora a ideia de ir embora, usando os princípios da filosofia estoica para nos ajudar a ver as coisas mais claramente e decidir se devemos ficar ou ir embora. Mas antes preciso te dizer, esse vídeo só chegou a você porque alguém antes se inscreveu em nosso canal, curtiu esse vídeo e deixou um comentário. Então faça o mesmo e não quebre essa corrente. As dificuldades de deixar para trás. Algumas pessoas consideram o ato de se afastar como um ato de fraqueza, mas curiosamente, aqueles que mais nos criticam por ir embora são os que mais se beneficiam da nossa presença. Por que será? A resposta está no poder. Quando você se afasta de alguém ou de uma situação, na verdade você está retirando deles o controle que exerciam sobre você. Escolher se afastar é na verdade uma demonstração de força. Mostra que podemos florescer e progredir sem depender do que nos é oferecido. Decidir ir embora pode ser uma jogada inteligente. Ao se afastar, você mostra que consegue se virar por conta própria, provando sua autonomia, e isso te torna mais forte na situação. Mesmo assim, muitas pessoas têm dificuldade em ir embora. É complicado deixar para trás aquilo de que queremos nos distanciar. Mas por que isso acontece? A primeira razão pela qual achamos isso difícil é o apego. O medo de ir embora vem do quanto estamos ligados ao que pretendemos nos afastar. Isso pode acontecer até com algo que ainda não seja nosso. Por exemplo, você quer muito um carro específico. Você passou meses procurando na internet, lendo todas as especificações, conhecendo cada detalhe técnico, pensando em como um carro facilitaria sua vida e na liberdade que teria para se deslocar. Conversando sobre esse carro com amigos e com sua esposa ou seu marido, você se viu cada vez mais entusiasmado com a ideia de possuí-lo, chegando a pensar em comprá-lo todos os dias. Então, mesmo antes de fazer a compra, você já criou um vínculo com esse carro. Quando nos apegamos a algo, seja um plano futuro, algo que temos agora ou até lembranças do que já foi, deixar isso para trás se torna um desafio. É difícil nos desvincularmos das coisas às quais estamos apegados. Esse sentimento de apego pode se estender a objetos, pessoas, animais, ideias, praticamente tudo que valorizamos. Mas é esse apego que dá a essas coisas um certo domínio sobre nós, permitindo que quem nos oferece esses objetos ou experiências manipule esse poder. Por exemplo, se um vendedor de carros percebe o quanto você deseja o carro que ele vende, ele sabe que tem uma vantagem nas negociações. Por estar tão apegado à ideia de ter esse carro, você pode achar difícil recusar um mau negócio e provavelmente vai ignorar as falhas e defeitos do veículo. O apego também causa dificuldades em abandonar relacionamentos tóxicos. Quando um amigo, parceiro de negócios ou cônjuge nos trata mal, mas temos um forte apego a eles ou ao que nos oferecem, torna-se muito difícil nos distanciarmos. Ao fazermos isso, não apenas perdemos alguém importante para nós, mas também tudo o que essa pessoa simboliza em nossas vidas. O mesmo acontece com os vícios, por isso é tão difícil abandoná-los. Fumar pode fazer mal para a sua saúde,
dependendo do ambiente prejudicar sua imagem, mas talvez represente para você algum tipo de controle sobre a ansiedade, sobre as situações que precisa enfrentar e não pode mudar. Talvez aquele péssimo hábito que alimentamos todos os dias represente a sua isenção de responsabilidade ou a justificativa pronta na vida. Ao tentarmos nos livrar de algo prejudicial, também perdemos algo que desejamos profundamente. Mas existem momentos que devemos nos perguntar: o que vale mais a pena manter? Outra razão pela qual é tão difícil ir embora é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido nos paralisa quando pensamos em deixar para trás o que já conhecemos. O que nos espera lá fora? Será uma escolha para melhor ou para pior? Não gostar do trabalho e ir arrastando os pés todos os dias é ruim, mas o que será de nós se decidirmos sair? Quantas incertezas nos aguardam? Podemos estar em um relacionamento tóxico e desejar sair, mas e se tudo desabar ao tomarmos essa decisão? Como será minha vida depois? Queremos parar de fumar, mas como aliviar o estresse e a ansiedade sem aquelas pequenas pausas de 5 minutos? Desejamos viver sem açúcar e, sinceramente, cuidar melhor da nossa saúde e alimentação. Mas onde vamos nos refugiar? Onde ter um prazer tão reconfortante e barato? Nos sentimos mal com nossa vida parada, mas se começarmos a agir diferente, colocar em prática nossos sonhos e descobrirmos que não somos tão capazes assim de realizá-los, esse medo faz com que muitas vezes a gente prefira ficar onde está, mesmo estagnado e algumas vezes infeliz, porque o novo e desconhecido parece mais assustador. É como se estivéssemos na borda de um precipício, pensando se vale a pena pular. O que há do outro lado? Algo bom ou algo ainda pior? A incerteza do futuro pode ser tão assustadora que nos impede de dar esse salto de fé. Mudar algo grande na vida, como sair de um emprego, terminar um relacionamento ou mudar hábitos, é realmente assustador porque nos tira do que estamos acostumados. Aí entra aquele ditado: ruim com ele, pior sem ele, que nos mantém presos por medo do que está por vir. Esse medo do desconhecido nos segura, nos mantendo em situações, relacionamentos ou hábitos que não queremos mais, só porque tememos o que pode acontecer depois. Mas é bom lembrar que o desconhecido também pode ser um lugar cheio de novas oportunidades. Às vezes, para chegar a algo melhor, precisamos enfrentar esse medo e dar um passo em direção ao novo. A terceira razão de não conseguirmos deixar situações ruins é porque, às vezes, não queremos admitir que algo está errado. Ficamos tão imersos no nosso dia a dia que nem percebemos quando as coisas começam a mudar ao nosso redor. Acabamos dizendo que está tudo bem, ignorando os problemas e fechando os olhos para todo o resto. Essa atitude lembra muito a síndrome do sapo fervido. Estudos mostram que se você colocar um sapo numa panela com água fria e for esquentando aos poucos, ele fica lá parado, mesmo que a água fique quente demais e comece a ferver. O sapo vai se ajustando à temperatura e não percebe que está ficando perigoso e acaba morrendo, parecendo até que estava feliz e tranquilo. Por outro lado, se você jogar um sapo diretamente em água fervente, ele pula imediatamente para fora, mesmo que isso o machuque um pouco, mas ele sobrevive. O que realmente prejudicou o sapo na primeira situação não foi a água fervendo, mas a sua incapacidade de decidir quando pular fora. Ele se ajusta tanto às mudanças graduais que perde a sensibilidade do seu próprio limite, até que não consegue mais escapar. Muitas vezes nós também pensamos que tudo está bem ou que os problemas vão se resolver sozinhos, mesmo quando tudo à nossa volta está desmoronando. É crucial agir antes que seja tarde. Não podemos esperar até que a situação fique insuportável para finalmente fazer algo para mudar. Então, como decidimos quando é hora de ir embora? O filósofo estoico Epicteto nos dá um jeito simples de pensar sobre quando é hora de ir embora, o que pode nos ajudar a tomar essa decisão. Imagine que sua casa está com um pouco de fumaça por causa de um incêndio. Se a fumaça for pouca e você conseguir ventilar o ambiente para que ela saia, tudo bem em ficar, não há problema. Mas se a quantidade de fumaça ficar fora de controle e começar a fazer mal, provavelmente é melhor sair de casa. Essa ideia serve como uma metáfora útil para entender quando devemos nos afastar de situações que nos fazem mal. Mas na prática, ainda é vago e fica a dúvida: o que conta como muita fumaça?
Em situações extremas, como em abuso físico, os sinais são claros que devemos ir embora. Mas muitas vezes, a vida nos traz situações mais complicadas, onde não é tão fácil decidir. Às vezes, a própria fumaça pode nos impedir de ver claramente a situação, como se não pudéssemos perceber a fumaça porque ela está por toda parte. Então, como podemos realmente reconhecer essa fumaça que Epicteto falou? Para responder a isso, vamos usar algumas ideias da economia para aprofundar na analogia de Epicteto e nos ajudar a tomar decisões em momentos complicados. Primeira, você já se pegou pensando nos prós e contras de ficar em uma situação específica, como um trabalho, um relacionamento ou até um lugar onde mora? Se sim, você basicamente fez uma análise de custo-benefício. Os benefícios seriam os motivos pelos quais entramos naquela situação ou o que você esperava ganhar permanecendo nela. Vamos usar de exemplo a casa de Epicteto. A casa fornece abrigo e proteção, um espaço para guardar suas coisas, pode estar numa boa vizinhança e ter uma ótima localização. Com o tempo, essa casa também ganha valor sentimental, guarda suas memórias e se torna um espaço familiar, um verdadeiro lar. Por outro lado, os custos podem incluir os problemas trazidos pela fumaça, desconforto, falta de visão, riscos à saúde e até problemas psicológicos que podem surgir do estresse e perturbação constante. Quando os custos começam a pesar mais que os benefícios, ou seja, quando os problemas superam as vantagens, é um sinal de que a situação está muito enfumaçada. Portanto, a quantidade de fumaça se torna algo relativo, dependendo dos benefícios que o local oferece. Da mesma maneira, podemos aplicar essa análise de custo-benefício a relacionamentos, empregos e outros aspectos da vida, para decidir se estão complicados demais e se chegou a hora de nos afastarmos. Segunda, muitas vezes permanecemos em situações complicadas, mesmo sabendo que não deveríamos. Os problemas são maiores que os benefícios, e isso não é novidade. Então, por que ainda ficamos? A ideia dos custos irrecuperáveis explica que muitas vezes continuamos em certas situações por conta do que já gastamos nelas. Investimos tempo, esforço, dedicação emocional ou recursos que colocamos em algo que hoje nos faz mais mal do que bem. Um excelente exemplo disso é o casamento. Investimos muito em um relacionamento, temos expectativas e muitas vezes dedicamos anos de vida aos nossos parceiros. Então, quando o casamento se desgasta e fica claro que não dá mais, ainda pode ser difícil sair sem sentir que estamos deixando para trás algo valioso. Mas esse pensamento, porém, cai no erro da falácia dos custos irrecuperáveis. Acreditar que devemos continuar em um caminho está nos prejudicando só porque já investimos muito nele é um erro. O que investimos antes já foi. Esses recursos não vão trazer os resultados que esperávamos. São perdas definitivas. Não temos controle sobre o passado, e continuar na situação não vai trazer de volta o que foi perdido. Entender essa ideia pode nos ajudar a tomar decisões pensando no agora e no que vem pela frente, sem nos prendermos ao que já gastamos no passado. Terceira, vamos encarar a realidade. Cada segundo que gastamos engolindo fumaça em uma casa poluída é um segundo que não estamos respirando ar puro lá fora. Cada momento que passamos num casamento sem amor, num ambiente de trabalho tóxico ou mantendo amizades que não são verdadeiras, é um tempo que poderíamos estar vivendo melhor. O custo de oportunidade significa que, ao escolhermos ficar numa situação em vez de sair, estamos perdendo o que poderíamos ganhar com outra escolha. Ficar onde nos faz mal tem seu preço. Não é só o sofrimento direto, mas também o que deixamos de viver. Enquanto você está engolindo fumaça, pode ser que ao lado exista um lugar com ar fresco, ventilação decente e ar-condicionado. Talvez lá fora existam novas oportunidades, novos relacionamentos e chances de crescermos pessoalmente, longe desse ambiente sufocante. Ao não nos afastarmos, estamos deixando essas possibilidades de lado. Então, ao pensar no custo de oportunidade, nos abrimos para outros caminhos caso decidamos sair da fumaça. Em vez de só pensarmos no que perdemos ao nos afastar, deveríamos também nos perguntar: o que perdemos ao não nos afastar? O que estamos deixando de viver? Quais são os riscos de ficar nesse ambiente sufocante?
Talvez pedir demissão e ir para um novo trabalho, você não esteja apenas perdendo o tempo de casa e alguns direitos trabalhistas, mas esteja ganhando vitalidade, recuperando sua energia, autoconfiança e crescimento profissional. Ao parar de fumar, você não está perdendo uma forma de autocontrole, mas sim ganhando autonomia para gerenciar suas emoções e lidar com a ansiedade e estresse de forma saudável. Terminando um relacionamento que não dá mais, você não apenas perdeu anos da sua vida, mas começou a ganhar uma nova vida, onde pode viver de verdade. Fechar seu negócio que não está dando mais certo, você não apenas perderá tudo o que investiu, mas pode ser uma oportunidade de não se afundar ainda mais, de fechar as portas enquanto a situação ainda estiver sob controle. Às vezes nossas escolhas desafiam a lógica e contradizem a maturidade e a sabedoria, sendo guiados apenas por desejos ou medos que a gente mesmo talvez não entenda direito. Mas, segundo a maneira de pensar dos estoicos, devemos buscar clarear nossas emoções e analisar cada situação com base na lógica e na razão. Conseguir tomar boas decisões vem de entender bem por que a gente tem dificuldade em deixar algumas coisas para trás. Aprendendo com os estoicos, podemos começar a reconhecer esses momentos e decidir o melhor caminho a seguir na vida de maneira mais clara. Aprofundando o custo de oportunidade. A ideia do custo de oportunidade merece um olhar mais detalhado, especialmente quando falamos sobre a decisão de partir. Nesse cenário, o foco não está tanto na situação atual, mas no que está além dela, nas possibilidades que nos aguardam após deixarmos o que nos prende. Isso nos lembra que quando saímos de alguma coisa, na verdade estamos nos encaminhando para algo novo. Então, partir não significa caminhar rumo a um vazio sem fim, onde a vida perde o sentido e acaba, mesmo que possa parecer assim antes de tomarmos a decisão. Existe sempre algo à nossa frente, mesmo que não possamos ver claramente no início. Desse modo, se afastar é também um salto de fé, acreditando que ao fecharmos uma porta, outra se abrirá em algum lugar. Claro, não sabemos exatamente o que nos espera do outro lado, mas será que o medo do desconhecido deve nos impedir de explorar novas oportunidades? Alan Watts não disse uma vez que nenhuma vida que valha a pena pode ser vivida sem riscos. Ao pensar na imensidão do nosso planeta e a multidão de pessoas que nele vivem, percebemos que esse salto de fé, na verdade, não é tão arriscado assim. O mundo está cheio de oportunidades e recursos à nossa espera. Se escolhermos buscar, encontraremos uma infinidade de lugares com ar limpo. Então, por que insistir em permanecer em um ambiente que só te diminui? Por que escolher manter amizades que só te usam? Por que escolher se dedicar a um trabalho que você não tem possibilidade de crescer e se desenvolver? Por que escolher alimentar hábitos que não mostram seu potencial? O que estamos deixando para trás pode parecer o universo inteiro, mas na verdade, é apenas uma pequena parte de um mundo vasto e cheio de oportunidades. Então, qual é o motivo desse medo de perder? Por que existe essa relutância em abrir essa porta e descobrir um mundo que tem muito mais a nos oferecer? No entanto, a maioria de nós luta para se afastar daquilo a que estamos apegados. É difícil abandonar o que se tornou uma parte tão intricada das nossas vidas, das nossas identidades. Contudo, para a maioria de nós, é complicado desapegar do que está profundamente enraizado em nossas vidas e em nossas identidades. Lutamos para abandonar o que, querendo ou não, é parte da nossa vida. E somos seres complexos. Às vezes nem entendemos completamente por que é tão difícil partir. Para concluir este vídeo, queria te lembrar que nunca vamos embora completamente vazios. Somos tocados pelos lugares, coisas, animais e pessoas que convivemos e por onde passamos. Levamos conosco as memórias. Aprendemos lições valiosas com as experiências que deixamos para trás, lições essas que são como sementes prontas para serem plantadas em um solo mais rico, tijolos para construir um novo lar, onde com esperança saberemos manter a fumaça sob controle. E ir não precisa ser um fim absoluto. Pode ser apenas um final necessário para um novo recomeço. E se você chegou até aqui, comente. Gratidão. Dessa forma você reforça o seu comprometimento com a mudança. Obrigado mais uma vez por assistir. Até o próximo vídeo.